Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos à Biblioteca de Bolso, um podcast sobre leitores, sobre os livros que leem e a forma como são afetados por essas leituras. O convidado desta semana é Manuel da Silva Ramos, um escritor insubmisso, iconoclasta e libertino, sempre desalinhado com os gostos estabelecidos. Natural da Covilhã, onde nasceu em 1947, abandonou o curso de Direito que fazia em Lisboa e o país no início da década de 70 para escapar ao fascismo. Durante mais de 2 décadas e meia viveu em França, exilado, só regressando a Portugal em 1997. Desde então, vem ampliando uma obra de radical originalidade, iniciada aos 21 anos, com Os Três Cheios de Novélia. Após períodos em que publicou na Fenda e na Dom Quixote, tem editado os últimos livros na Parsifal, nomeadamente os romances Impunidade das Trevas, em 2015, O Deputado da Nação, com Miguel Real, em 2016, e Moçambique, uma divertidíssima sátira pós-colonial que chega por estes dias às livrarias. Olá, Manuel, muito obrigada por teres Muito boa noite. aceitado Obrigado pelo convite. o nosso convite. Bem-vindo. Obrigado. Vamos começar por Italo Calvino, Sim. o Barão Trepador, que eu presumo que seja um romance que leste na adolescência. Digamos, eu vou-te dizer, como há bocadinho estávamos a dizer, há 2 autores que eu gosto imenso. Portanto, eu tinha 16, 17 anos, morava, ainda antes de ir para a Covilhã, antes de ir para Lisboa, morava na Covilhã, onde comprava livros de bolso. E lembro que nessa altura havia um livro de bolso de Portugal que tinha saído os 3 livros da trilogia dos nossos antepassados, do Calvino. Mas também tinha, e na Arcádia, na pequena coleção de bolso, tinham saído os livros do Cesare Pavese. São 2 autores que me marcaram imenso. Eu não Podias ter escolhido um ou outro. Podia ter escolhido um ou outro. Mas eu vou-te explicar porque é que eu trouxe finalmente o Calvino. Porque eu acho que o Pavese, digamos, eu vivia na Covilhã, nas montanhas, não é? E o Pavese, aliás, o último livro dele, que é traduzido pela Ana Atren, que é Lua e as Fogueiras, e que eu tentei ver na minha biblioteca, mas não tenho. E, portanto, é sempre, digamos, as montanhas, São Stefano de Belbo, uma ruralidade imensa, não é? Que me tocava imenso, que a mim, que, digamos, do interior, me reconhecia. Sim. E depois também havia outro filme, outro livro sobre as férias de agosto, também. Portanto, é tudo um universo que me emocionava. Mas é nesse que ele diz que não se deve voltar a um lugar onde fomos felizes. Exatamente, é exatamente essa frase. Mas, ao mesmo tempo, eu li o Italo Calvino, e não há dúvida que estes 3 livros abriram-me uns horizontes extraordinários, pelo lado fantástico, não é? Um cavaleiro inexistente, o Visconde cortado ao meio, e depois o Barão Trepador, que digamos que é eu quando li o livro, o Barão Trepador, fiquei, digamos, completamente louco, com a imaginação deste... E dessa primeira leitura, o que é que guardas mais? Qual é a memória que guardas? Guardo simplesmente, guardo como é esta estupefacção que é o homem viver durante... Portanto, ele vai viver nas árvores aos 12 anos e fica até aos 65, até a vida toda. Portanto, como é que digamos, é uma estupefação incrível, não é? Como é que uma pessoa vive nas áreas, isto para um miúdo de 16, 17 anos, isto ficou-me é uma grande ideia para começar. É uma grande ideia, digamos, não. E fiquei completamente... E depois li, eu tenho quase toda a obra do Italo Calvino e fiquei, digamos, é um autor que nunca se repete, todos os livros são diferentes e com uma imaginação extraordinária, não é? Mas esta fase, apesar de tudo, ainda é, embora seja fantástico, o Cavaleiro Inexistente ou o Visconde cortado ao meio, ele depois, mais tarde, torna-se ainda mais fantástico. Mais fantástico, apesar de tudo... Aqui há um relato do que é a Europa no final do século XVIII, não é? É curioso, porque eu li
há poucos anos e eu gosto imenso, digamos, este livro, reli e vi que eu não perdeu não perdeu, é um clássico, não perdeu a frescura que tem. E não perdeu o encanto que tem sobre ti. Não perdeu, digamos, eu fico sempre, digamos, fico sempre, cada vez que leio um livro, fico sempre rendido a esta imaginação. E a imaginação do Calvino também te ajuda a ti, ou seja, tu és um escritor com muita imaginação, como os teus leitores sabem. Mas também ajudou-me imenso. Acho que, digamos, fui dos autores, digamos, eu lembro, fui dos autores que me abriu horizontes extraordinários, digamos, até aos 20 anos não há dúvida que lembro-me que eu lia com 16 anos, eu lia, por exemplo, o Roger Vaillant, que nesse momento estava muito traduzido em português. Eu gostava muito da crítica social do Roger Vaillant e do sexo misturado com política, mas o Calvino era outra coisa, eram uns horizontes extraordinários, não é? E como é que descobriste o livro? Houve alguém que te passou, que te aconselhou? Não, digamos, por exemplo, o Roger Vaillant, havia gente das fábricas, fábrica da Covilhã, tinha um amigo meu que era operário e lia o Roger Vaillant. Fantástico, passava o Roger Vaillant. Mas o Calvino não, porque, digamos, eram livros que custavam baratíssimos. Baratíssimos, de bolso. Então foi uma descoberta ao acaso, completamente ao acaso. Digamos, eu acho que isso é que é fascinante. Uma pessoa descobrir um livro ao acaso é extraordinário. Um autor ao acaso e depois ler tudo o que ele escreveu, não é? Exatamente, digamos, é dos meus autores preferidos, o Calvino, digamos. E esta ideia de alguém que vive uma vida quase completa nas árvores, lá em cima, que se recusa a pôr os pés no chão. É quase a própria definição da imaginação. E depois o problema é que, digamos, aqui este livro, eu reli-o há pouco tempo, o que é extraordinário é que, no fundo, tudo se resolve, digamos, nas árvores. Ele vai, por exemplo... A vida não é assim tão diferente. Não é tão diferente, porque ele consegue... digamos, ele consegue, por exemplo, ter relações sexuais, por exemplo, depois de se ter enamorado da Viola, que é a grande paixão dele, e ela depois vai-se embora para a Inglaterra. Ele, como as árvores, os ramos das árvores estão próximos das janelas, ele vai automaticamente, digamos, fazer amor com uma mulher que, digamos, está ali próximo do ramo da janela. E depois desde que a janela abre, não é? Exatamente, e digamos, e o que é curioso é que no final, digamos, como é que ele vai, há uma montgolfière, um aeróstoto, não é? Sim, e ele balão, vai para o céu, portanto, o livro termina em apoteose, não é? Digamos, um final belíssimo. Um final belíssimo, digamos. Aliás, eu vou-te ler aqui, porque na tumba ele escreveu o epitáfio, que viveu sobre as árvores, amou sempre a terra e subiu para o céu. Isso é o epitáfio dele, digamos, é extraordinário. Cosimo, não é? E depois o que é... Gosto imenso também neste livro, porque o livro é contado pelo irmão. Gosto imenso porque o irmão, digamos, é um tipo que vai... também um personagem curioso, porque o irmão tem uma grande admiração pelo Cosimo, que vive nas árvores, e depois o irmão vai a Paris. Nós achamos estranho, ele vai a Paris e depois fala com o Voltaire, fala, digamos, mas quase de uma maneira banal, não é? E depois diz-nos que o irmão fez um pequeno tratado de filosofia e tal. Mas é um livro extraordinário. Este é um livro extraordinário. Digamos, é um livro que... é um livro extraordinário. O que é que eu posso dizer mais? Foi um livro que nitidamente marcou a tua adolescência. Sim, marcou-me, digamos, foi do... por exemplo, eu agora já não
já não leio o Pavese. Sim. Eu agora do Pavese o que me interessa São os diários, talvez, não é? são os diários, não é? E depois aquele famoso livro que ele tem, que é uma maravilha extraordinária, que é o Diálogo com Eiko. Sim. Digamos que é, também estive para o trazer, mas depois é muito complicado porque é um livro muito mitológico e muito filosófico ou mitológico. É um bocado... Não é um livro sobre o qual seja fácil falar. Pois Não era muito fácil, não era muito fácil, mas eu quando o descobri, eu estava em França, comprei, tenho um livro todo eu não faço isso nos livros, os meus livros estão impecáveis, eu não faço, mas esse livro está tudo, é o único livro que eu tenho onde está tudo marcado em lápis. Era preciso para conseguir compreender o livro, era preciso exatamente, digamos, e portanto eu já não leio, leio o ofício de viver, não é? Digamos, e o diário, e não leio mais nada. E depois, leio de vez em quando a poesia dele, mas não leio mais nada. Depois, mas leio o Italo Calvino, digamos, releio o Italo Calvino sempre, de maneira que é isso. Vamos passar para a tua segunda escolha, que é, eu diria, um dos livros mais também difíceis de falar, provavelmente. Talvez a única pessoa que eu conheço que poderá falar com propriedade sobre este livro és tu, que são os 120 dias de Sodoma do Marquês de Sade. Eu descobri o Sade, digamos, em França. Em França, não é? Digamos, portanto, lembro-me quando eu cheguei a França, em 1970, a coleção 10-18 acabava-se de criar. São livros de bolso, e então eles tinham baratinhos, começado a publicar o Sade. E todos aquela malta jovem lia o Sade. E depois... Este foi o primeiro que tu leste do Sade? Não. Foi li antes. Justino. Eu tenho toda a obra dele. Eu tenho a obra, portanto, eu trouxe isto é da Penhaiade, portanto, eu tenho a edição do Pouvert, que é, portanto, em 1957, o Jacques Pouvert é condenado por ter publicado em 1957. Portanto, é condenado. Portanto, há 60 anos ainda se era condenado por publicar. É condenado. Mas houve um salto incrível. Foi que, depois de mais de 68, o Sade está em livro de bolso. Ficou integrado. E em 1990 ele entra na Penhaiade. Portanto, a consagração absoluta. Portanto, eu li, digamos, em 1970, li o Sade, digamos, ainda tenho lá os livros, na 10-18. E foi uma revelação completa. Digamos, foi uma revelação completa porque, digamos, eu também me interesso muito por filosofia e pelos filósofos, digamos, pelos filósofos, e depois... E eu vi que o Sade era um grande filósofo. Portanto, ele misturou o sexo com a filosofia. A filosofia na alcova, não é? Na alcova. E de maneira que, digamos, foi um choque brutal. E eu acho que este livro, para mim, eu considero o melhor livro, para mim, um livro mais imaginativo e mais terrível de sempre. Acho que era o Bataille que dizia que quando se acaba de ler este livro, uma pessoa tem que estar doente, não é? Pois, o Bataille é um grande admirador eu tenho um livro, uma edição original do Justine, com o prefácio do Jorge Bataille e com o desenho do Hans Belmer. Encontrei isso numa vez. Isso é uma preciosidade. Uma preciosidade extraordinária. Portanto, o Bataille era um grande admirador e ele diz uma frase que eu trouxe que é extraordinária. O Bataille diz: Sade escapa-se por todos os lados e das diversas filosofias que ele põe na boca das suas personagens não podemos conservar nenhuma. Portanto, isso já se vê que, digamos, mas o que me fascinou no Sade foi também a vida dele, digamos, não é? Digamos, isso de um autor também é fascinante, a vida dos escritores.
Escreveu na prisão, não é? Na prisão, Bastilha, exatamente. Aliás, este livro foi escrito na prisão. Este livro foi escrito na prisão, em 37 dias, digamos, num rolo de 27 metros, que ele dobrou por vezes e escondia, não é? Portanto, e quando houve a ocupação da Bastilha, o rolo perdeu-se. Ele pensou que tinha perdido e depois um livro, alguém o publicou em Berlim em 1904. E depois começou digamos, portanto este livro tem... O próprio livro e a história da edição do livro é todo um romance. É todo um romance. Aliás, merecia um romance. Isso é extraordinário. Teve muitas reviravoltas, foi roubado, porque ele tinha, digamos, o Sade tinha... digamos, tinha medo que lhe roubassem. E eu, na cela tinha um buraco onde o metia e tal. E, portanto, mas o livro foi... E, portanto, ele escreveu este livro. Não há dúvida que isto foi num delírio. Este livro, escrito em 37 dias, só podia ser, digamos, alguém continuamente a escrever. Sim. Num estado de alucinação. No estado de alucinação e de vingança. Porque este é um livro de vingança. É um livro de vingança contra todos. Portanto, o Sade é um homem que foi perseguido toda a vida. Tanto, primeiro, os crimes que ele fez, digamos, com prostitutas ou mesmo orgias, houve nobres que fizeram o dobro ou o triplo. E porquê é que ele foi para a prisão? Porque a presidenta Montreuil, que era, digamos, a sogra, não admitia isso. A mulher admitia, a mulher dele, porque participava nas orgias, mas, digamos, a sogra não. E pronto, engendrou com umas putas de Marselha, engendrou uma armadilha, e ele assim foi assim. Portanto, ele passou, digamos, a maior parte da vida em prisão, primeiro pela monarquia, depois depois o Napoleão Bonaparte meteu também na prisão, e portanto ele conheceu a vida toda. Mas para quem não conhece o livro, explica um bocadinho qual é a estrutura do livro. A estrutura de um livro, portanto... A estrutura de um livro é simples, portanto, eu vou ler a frase, é curioso porque há bocadinho, destes 3 livros, também o que me fascinou foi, digamos, o princípio destes 3 livros o princípio são admiráveis. As primeiras frases, por exemplo, já agora posso dizer, digamos, do Barão Trepador, podes tu ler, por exemplo, digamos, a primeira frase, porque depois eu vou ler também do Kafka, a Metamorfose. Então, do Barão Trepador, foi a 13 de junho do ano de 1767 que Cosimo Piovasco de Rondo, meu irmão, se sentou pela última vez entre nós. Pronto, aí está uma frase extraordinária. Aqui a frase eu traduzi em português, o início dos 120 dias de Sodoma, é já uma machadada terrível na monarquia. Sim. E ele diz o seguinte: as guerras consideráveis que Luís XIV teve de aguentar durante o curso do seu reinado, esgotando as finanças do Estado e as faculdades do povo, suscitaram, porém, o segredo de enriquecer uma enorme quantidade de sanguessugas, sempre à espera das calamidades públicas que eles engendraram, em vez de as apagarem, e isso com o intuito de tirarem delas mais vantagens. Portanto, estamos aqui já, digamos, isto é um livro... uma frase política. É uma extremamente política. Digamos, isto é logo a vingança total. Sim. Portanto, o livro começa com esta filosofia de vingança política e depois mostra, digamos, os personagens. Porque isto é um teatro. Este livro é um teatro. Digamos, temos os 4 principais, portanto, há 4, porque este livro também é uma grande vingança contra a justiça, contra o poder político, contra os financeiros, contra a moral. E então, quais são os 4 protagonistas deste? Quem é que vai entrar? Quem são os personagens principais? Portanto, é o Duque de Belangis e o seu, portanto, que representa a monarquia, e o seu irmão, que é um bispo.
Depois Claro. há o Durcé, que é um financeiro, e depois há o presidente Corval, que é o tipo, a justiça. Pronto, aí temos. Os 4 pilares. 4 da pilares, e sociedade. depois eles misturam as mulheres, as filhas, e depois mais umas prostitutas, umas etc, etc. Então, portanto, isto é tudo um serralho, não é? Sim. Um serralho mais... Portanto, são 4 personagens e um serralho enorme. Que, no fundo, encena depois as perversões. E depois eles vão-se isolar, portanto, Um castelo. a um castelo de Sinning, vão-se isolar, e durante um mês e mais, aqui dizem há 31, acho que há 31, a primeira parte são 30 dias, a segunda parte não se sabe, portanto, a primeira parte são 30 dias. Depois há a segunda parte, a terceira parte e a quarta parte. Ficaram incompletas. Digamos, a primeira parte é que são 30 dias. Depois o resto já é mais sucinto. Parece que eu já tinha vontade de acabar. É quase uma sinopse. É uma sinopse. É. É uma sinopse absoluta. E só estava-lhe a acabar o papel na prisão. Também. Exatamente. Talvez possa ser isso. Não, exatamente. Às vezes são questões de economia, mas não é é? isso mesmo, porque ele dizia, o Sade era um tipo obsessivo, ele pedia à mulher comida e outras coisas, era um tipo obsessivo, digamos, e portanto, exatamente, eu não devia ter muito papel. Exato. Não. Portanto, digamos, o que é que há neste livro? Digamos, há orgias, violações, crimes, os horrores mais terríveis. Não é? Uma espécie de catálogo de. É um catálogo, é mesmo um catálogo, é uma escola de libertinagem e é um catálogo horroroso, como nunca se escreveu na literatura, não é? E como E é que foi a termina com uma experiência? coisa Sim. extraordinária. Aliás, digamos, uma das últimas, é uma cena, acho que é a penúltima, a última, as 5 últimas linhas deste livro. Um dos suplícios é meter um rato na vagina de uma mulher, cozer a vagina e depois o rato rói as entranhas. Isto é tudo uma... Portanto, este é um catálogo de horrores, não é? E é isto, mas isto, isto é Como é tudo que foi uma vingança. a experiência de leitura? Porque muitas destas páginas são quase insuportáveis. Digamos, só uma pessoa tem que pensar, isto é vingança obsessiva contra... Só pode ser, digamos, só uma pessoa está na prisão durante tantos anos, tem que se vingar, portanto, ele vinga-se é evidente, da sociedade e destes tipos que faziam, na vida real também fizeram mais orgias que ele, não é? Sim. E digamos que... Mas é uma experiência, como leitor, uma experiência dura, complexa. Eu queria porque ele diz o seguinte, eu no prefácio, no prólogo, há aqui posso ler, claro. Há aqui 2 frases que eu trouxe, porque ele, no prólogo, ele justifica-se e diz: amigo leitor, é preciso dispor o teu coração para a mais impura das narrativas que um dia se escreveu desde que o mundo existe. Eu tenho consciência disso. Tem consciência disso. Tanto, digamos, eu tenho consciência. Porque ele o Sade, ele pedia livros à mulher e a amigos para trazerem. Ele tinha uma biblioteca completíssima. É um homem cultíssimo. É um homem cultíssimo. O Sade é um homem cultíssimo. Eu conheço de cor o Montesquieu, o Montaigne e tudo. É um homem cultíssimo. E, portanto... E depois escreve este livro impuro. Mas se calhar passávamos agora para o... Só para terminar aqui uma frase do prólogo deste livro, onde ele digamos, reflete sobre a sua condição de prisioneiro. Onde ele diz: Galileu fui perseguido por ter descoberto os segredos do céu, e eu sou por ter revelado os mistérios da consciência dos homens, e os parvos tiranizaram-me. Portanto, ele tem consciência digamos, Há uma coisa, só para uma pequena... Posso contar uma pequena... Claro. Digamos, porque aqui há uns 15 anos, não, menos aí, há 8 anos, saiu em França um livro
a maior parte da gente que gosta do Sade não conhecia. E é sobre a relação que tinha a irmã da mulher do Sade com o Sade. Porque portanto, a René Pénagy era a mulher do Sade. E ela tinha uma irmã chamada Anne Prosper, que tinha 18 anos e estava já a entrar para o convento. O Sade estava casado com a irmã e então o que é que faz o Sade? Rapta e vão para a Itália e vivem um amor terrível. Ela ia para o convento e soube-se há pouco tempo que ela tinha feito, digamos, tinha feito com o sangue dela tinha deixado uma carta para o Sade a dizer amar-te-ei sempre. Com o sangue dela, com o próprio sangue. É terrível. E digamos, é incrível. Sim. Digamos, extraordinário ao mesmo tempo. com o sangue dela. E portanto, o que é que para a Presidenta Monterrey, que é, digamos, que é a mulher da Justiça e que pertence que é a mãe da mulher, nunca perdoaria isso. Nunca perdoaria. Portanto, claro. eu fui perseguido até à morte. Não é? Vamos passar para a terceira escolha, que se calhar até seria a primeira em termos de importância, que é a Metamorfose do Franz Kafka. Que também começa com uma frase, exatamente, talvez a mais célebre de todas, não é? Hoje, eu trouxe a tradução francesa, sim. Digamos, mas eu traduzi eu próprio. Digamos, o Gregório Samsa acordou uma manhã ao sair de sonhos agitados na sua cama, transformado num enorme barata. Os franceses dizem cancroná, num enorme escaravelho, num enorme barata, num inseto. Portanto, isto é uma frase genial, não é? Genial. Eu estou muito à vontade para falar do Kafka, porque eu fui a Praga, digamos, e vivi lá 6 meses para escrever um livro, também do Kafka, era um dos personagens do meu, digamos, Jesus, The Last Adventure of Kafka. Franz Kafka, eu escrevi um livro que é a história do Kafka, que se namora de um hermafrodita português, que trabalha num circo, não é? Em Praga. E, portanto, para escrever um livro eu tive que ler também, portanto... Mas não foi por acaso que foste para Praga à procura do Kafka? Não foi por acaso. Já existia antes. Já existia muito antes, digamos, mas já existia muito antes, mas sempre também a Metamorfose para mim foi também é dos livros mais extraordinários que penso que há na literatura universal. Sim. Também é um livro de adolescência? Não, digamos, não é... Eu só descobri o Kafka mais tarde, porque mais tarde já estava em França, mais tarde porque, digamos, eu também acho que estava pouco traduzido em português. Havia um livro do João Gaspar Simões, tinha traduzido uns contos e tal, mas não era, digamos, o escritor, quando eu tinha 16, 17 anos, que me fascinava. Talvez até nem eu compreendesse, não sei, digamos, porque há autores que temos que esperar por eles, ter a idade certa para a Metamorfose é um livro onde está tudo, digamos, e portanto eu tenho... Digamos, eu tive a possibilidade de ir a Praga e viver em Praga e tive a possibilidade, estive no bairro, estive no castelo, estive lá, entrei lá na casa onde ele escrevia, de uma casa minúscula, onde ele escrevia, a casa da irmã, digamos. E, portanto, acho que... E depois fui também... Ultimamente, quando estive lá pela terceira vez, estive a ver o museu. Quando eu estive na primeira vez ainda não havia museu, mas depois estive a ver o museu. É extraordinário, digamos, ver ali a escrita dele nos papéis e tudo, e acho que era um... Mas quando leste pela primeira vez, o que é que te interessou mais no livro, ou o que é que te impressionou mais no livro?
impressionou-me como este é um livro. Eu nunca tinha lido um livro também assim. Portanto, começa logo alguém transformado num inseto e depois isso é uma coisa. Eu já tinha lido várias ciência de ficção científica, mas nunca, digamos, é que isto não é ficção científica. Não é ficção científica, não. Depois a vida continua normalmente. Exatamente. O que é extraordinário neste livro, e depois eu acho que é muito atual. Porque é muito atual, porque coloca o problema, digamos, das pessoas que são, como é que se pode dizer em português? Alienadas, não, como é que se pode dizer em português? Alguém que... Eu tenho a palavra francesa... Thomas diz em francês? Não, por exemplo, alguém que incomoda, digamos, portanto, porque o inseto... Portanto, ele já, pela sua postura, antes incomodava a família um bocadinho. Não, mas depois ele transformou-se num incómodo total. Não Sim. é? E eu acho que isso está no momento atual, o incómodo em relação às famílias, não é? Ou mesmo as pessoas idosas, não é? Ou as pessoas diferentes, ou as pessoas diferentes, fora, não é? ou as pessoas que... Porque o que me fascinou, eu vou-te dizer o que me fascinou, eu li este livro há o ano passado, outra vez, e o que me fascinou, porque, digamos, o que me fascinou neste livro foi o lado meticuloso da escrita. Eu sei que ele era um grande admirador do Flaubert, o Kafka, mas um lado meticuloso da escrita. Digamos que isso é extraordinário. Porque sem esse lado meticuloso, a história seria quase banal. Não é? O que torna extraordinário é a escrita. Também. É a escrita, o que torna isto é a escrita, não é? E é de uma forma certeira sobre a realidade. Portanto, há um contraponto entre um lado de ele estar transformado em inseto e depois a realidade e depois isto vai num crescendo, não é? E depois também está a questão da relação com o pai, que no caso do Kafka é muito complicada, não é? Exatamente, digamos. Porque a cena que o pai lhe tira as maçãs, não é? Pois, exatamente. E o que nós vemos, por exemplo, uma coisa, ele é caixeiro viajante, não é? Caixeiro viajante, portanto, numa empresa, portanto, aquilo não vai muito bem, o tio não é? Portanto, mas ele é o principal ganha-pão da família. Ele é o principal ganha-pão da família. Isso aí está uma coisa extraordinária. Porque nós depois, quando um livro acaba, nós vemos que há uma transformação incrível nas personagens. Mas o lado financeiro neste livro é capital também. E eu acho que isto é um bocado autobiográfico também. Digamos, a relação do Kafka que teve com o pai era um pai tirano, não é? Não é? Digamos, acho que este livro é um livro tremendamente autobiográfico. O pai era um homem, na realidade, o pai do Kafka era um mastodonte, um grande comerciante, não é? E ele era um magrinho e sempre... Achou sempre que o filho não estava à altura das expectativas exatamente dele. E o Kafka era um homem, digamos... Podemos falar um bocadinho da personagem do Kafka também. Claro. O Kafka, portanto, era um homem que, digamos, eu nunca quis casar-se, eu nunca... E as mulheres, ou as raparigas que ele encontrou, ou a Milena, ou outras, ele teve sempre uma relação... A Milena é um bocado diferente, mas ele encontrou, por exemplo, jovens de 17, 18 anos, que ele era uma espécie de vampiro, sabe? Ele encontrava uma rapariga bonita, no dia seguinte escrevia-lhe uma carta, 2, 3, e elas ficavam apaixonadas. Mas depois
tudo acabava ali. Um bocado como pessoa também. Como pessoa, exatamente como pessoa, exatamente. E, portanto, eu acho que este livro é um livro muito autobiográfico, tanto que muito autobiográfico, e, portanto, e é um livro que vai crescendo, não é? Um livro que começa, portanto, digamos... Com estranheza. Com estranheza, portanto, começa... eu estou aqui a ver, por exemplo, estou aqui a ver aqui está, a consultar as notas. a consultar há outra coisa que me estranhou: os pais devem dinheiro ao patrão. E, portanto, ele está a trabalhar. Talvez, eu não consegui ver bem, mas os pais devem dinheiro ao patrão, não é? Ele também está a trabalhar para pagar essa para pagar uma dívida. Ele está a trabalhar para pagar uma dívida, não é? Exato. E, portanto, isto... mas há uma cena extraordinária que é quando na primeira parte, quando eles tentam ir buscar um serralheiro para abrir a porta, e é ele próprio que consegue abrir a porta. E então dá-se uma cena extraordinária, que é a mãe desmaia, não é? A mãe desmaia e o pai começa a chorar. Começa a chorar, não é? Digamos... E, portanto, ele, digamos, volta, e, portanto, a irmã não está lá ainda. A irmã ainda não está lá. A irmã, neste livro, é capital também. Portanto, e na segunda parte, é a irmã que toma já um bocado conta dele. Conta dele, digamos, quando a irmã começa a dar-lhe, digamos, migalhas, ele já se vê transformado, já dá-lhe migalhas e ele come já as migalhas de legumes podres, não é? É um inseto mesmo. É um inseto. É um inseto. É a transformação. E depois, e, portanto, vai a criada abandona com medo, tanto aqui a criada que estava lá abandona, e portanto é aí que a segunda parte termina, quando o pai lhe lança maçãs, não é? Portanto, já com uma raiva terrível, não é? E, portanto, a terceira parte é já a parte final, não é? A parte final. Portanto, isto vai num crescendo, isto é... portanto, uma maçã fica espetada no corpo e começa a ficar ferido, não é? E então a família começa a vender joias para, digamos, para poder sobreviver, não é? E pronto, agora a Greta já começa, eles estão a sentir que o fim já se aproxima, e eles mas isso em todas as famílias acontece isso, não é? Digamos, para esquecer os problemas cotidianos da família, a Greta começa a tocar violino. E digamos, e portanto, e por fim ele acaba por morrer, não é? O que é das coisas mais belas que há, digamos que isso, o final é extraordinário. É extraordinário. Em todos eles o final é extraordinário. O início, a primeira frase e o final. O final do Kafka é extraordinário. Por exemplo, quem esteve em Praga e vê que aquilo passa-se em Praga, portanto, o elétrico, portanto, ele morre, não é? E depois a criada diz, bem, não se preocupem, não é? E eles saem libertos de tudo. Mas antes já tinham, depois eles decidem, bem, agora vamos mudar para um apartamento mais barato e a nossa vida vai se regularizar. Portanto, e depois saem para a rua para ir para... estou a imaginar o sítio onde é que eles tomaram o elétrico. Eu andava em elétrica em Praga, e, portanto, um homem já muito idoso com uma mulher e uma jovem resplandecente. Digamos, entram no elétrico, e o pai e os pais olham para a rapariga e veem que ela, embora cansada, está cheia de sex appeal, está cheia de, digamos, é uma mulher, uma jovem cheia de energia,
Não é? De certa forma, a família também libertou-se do peso. Libertou-se, mas o que é extraordinário é que eles veem que a jovem está, digamos, finalmente, ela floresceu e o livro termina quando ela própria se levanta de uma maneira, digamos, já radiosa. É uma mulher na sua plenitude. Isso é extraordinário, não é? É verdade. Isso é extraordinário. E com esta plenitude, infelizmente, vamos ter de chegar ao fim desta conversa. Poderíamos ficar aqui muito mais tempo a falar. Vamos recordar quem nos ouve que o Barão Trepador de Italo Calvino está disponível pela Dom Quixote em livro físico e em e-book por 16 e 9,90€ respectivamente. Os 120 Dias de Sodoma podem ser encontrados editados pela Antígona, um livro do Marquês de Sade, por 16€. E a Metamorfose, de Franz Kafka, está disponível em várias edições em Portugal, com preço entre os 5 e os 10€. Para a semana nós estaremos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/biblioteca de bolso, e ouçam-nos através do SoundCloud, do iTunes ou por qualquer agregador de podcast que usem. Manuel, muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado a vocês, edifiquei. Foi fantástico esta nossa conversa e podíamos estar daqui horas e horas. De maneira que a vida é a literatura. É a literatura, exatamente. Para quem nos ouve, até para a semana com um novo convidado. Até para a semana.